A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje mais um dia ao qual venho trazer mais uma palavra de fé nesse segmento do qual tenho proposto diante de Deus, que é trazer a sua palavra, anunciar o seu evangelho, para que possamos viver uma vida conhecendo, aprendendo do Senhor. Hoje eu tenho uma palavra que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 21, no seu verso 1 ao 10. Vamos meditar, vamos aprender um pouco mais dos ensinamentos, o que podemos aplicar em nossa vida, porque precisamos buscar em Deus, porque a palavra do Senhor ela nos arremete às revelações do Senhor, como a nossa bússola, a nossa caminhada terrena em rumo ao reino de Deus. Amém? E vamos ler a palavra do Senhor e vai nos dizer assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levanta-se e coma. Anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apredejem-no até a morte. Louvado seja Deus. Uma palavra que estou certo que muitos já ouviu, já ouviram pregações a respeito desse texto, onde ela nos refere, a uma disputa, por um espaço, por um algo ao qual o rei Acabe desejou. E nesse texto, sempre quando se faz a ministração dela, a gente, por muitos, colocam a vinha, como a referência, Nabote, na sua luta para não se desfazer daquilo que é a herança dele. Mas hoje vamos fazer uma
meditação diferente, que eu creio que irá aguçar os nossos instintos espirituais e nos fará meditar, refletir em nossa conduta diante de Deus e diante dos homens. Amém? E eu quero descrever esse texto hoje, com o tema que eu referi da seguinte forma: quando queremos ter o que Deus não nos deu. Quando queremos possuir aquilo que Deus não tem para nós. Aleluia. E é nessa linha de pensamento, de raciocínio, que vamos adentrar nas Escrituras Sagradas, vamos adentrar nesse texto. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo nos ensine, nos capacite, nos dê o entendimento, e que a sua palavra venha em nossos corações produzir frutos do reino. Amém? E eu dividi em algumas partes esse texto para que venhamos absorver de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais objetiva aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E no primeiro tópico eu quero deixar para a igreja que os nossos desejos podem nos distanciar de Deus. E isso é algo que a gente, por muitas vezes, fazemos de uma forma até automática, de uma forma mecânica, e até muitas vezes também sem nosso raciocínio, porque somos cheios de desejos, temos sonhos, isso é natural de nós seres humanos, e que não é pecado ter desejos, não é pecado sonhar, não é pecado ter projetos, não. Mas o que precisamos atentar, irmãos, é se o que estamos desejando é a vontade de Deus. O que temos que pôr em nossa mente é aquilo que nós estamos buscando, querendo, é o que realmente Deus tem para nós. E nessa linha de visão, nós podemos já identificar aqui daquilo que é o tema dessa leitura, nós já podemos identificar na pessoa de Acabe, porque Acabe, por ser rei, ele achava que poderia ter tudo o que quisesse, porque assim foi feito na leitura. E vejamos como enfatiza essa escolha, esse desejo de Acabe. E Acabe, ele falou para Nabote, que nos fala assim: Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Então, meus amados, amada igreja, nós vemos um princípio aqui muito importante que arremete a nós um pensamento, uma reflexão daquilo que nós estamos almejando ou desejando, porque às vezes o que a gente está buscando sem realmente ter a direção de Deus, muitas vezes estamos querendo aquilo que Deus não tem para nós. E Acabe, por se achar rei, estava ali já governando a nação, e apenas ele observou essa terra e desejou a tê-la em seu domínio. E por achar que poderia comprar, adquirir a qualquer preço, ele buscou através da pessoa de Nabote. Mas, como conhecemos a história, Nabote, ele não vendeu, ele não negociou aquilo que ele tinha recebido de herança. Nabote não
se desfez daquilo que era precioso para ele. Independente que se fosse vender, se fosse o preço, qual fosse, ele não se ateve a valores, a preços, porque o que ele tinha não era preço, era valor. O que ele tinha em sua posse não se comprava, porque tem valores que não se compram. Mas não é nesse contexto que vamos estar meditando, mas sim na pessoa de Acabe, na atitude de Acabe. E às vezes, nós também, até por nos acharmos, e isso faz parte de muitas pregações, de muitos ensinos, de que em Deus a gente consegue tudo, que em Deus, com Deus, Deus vai fazer tudo. E não é bem dessa forma, porque Deus, ele conhece os nossos desejos e as nossas necessidades. E o mais interessante, algo assim que Deus me mostrou, né, nessa leitura, é que a palavra, o próprio Acabe, ele acaba querendo aquela vinha daquele homem, não apenas para satisfazer de certa forma o seu ego, porque Acabe ele não precisava daquilo, ele não precisava dessa vinha, porque eu creio que ali onde ele reinava tinha várias vinhas, tanto que ele mesmo falou que se Nabote pudesse, ele poderia dar outra vinha, melhor. Mas vejamos um ponto importante, amados irmãos, que Acabe, qual o propósito dele querer aquela vinha? Para agregar ao que ele já tinha? Não. Tanto é que ele queria apenas para fazer uma horta. Então, isso aí eu meditando e cheguei a essa conclusão, a essa visão da palavra de Deus, porque o que Acabe ele estava querendo não era porque ele precisava, mas sim porque ele queria ter. Não era porque ele precisava de uma vinha a mais, não era porque ele precisava daquela vinha, mas era apenas porque ele queria ter aquela terra, queria ter aquela vinha. Aleluia! E muitas vezes, por isso, meus amados, que muitas vezes os nossos desejos fogem do desejo de Deus ou do propósito de Deus. Porque às vezes nós queremos coisas porque não precisamos daquelas coisas, mas porque queremos ter. Ou porque o meu vizinho tem, ou porque o meu parente tem, ou porque o meu irmão tem, ou porque fulano tem, então eu quero ter também. E não é assim que funciona com Deus. Não é assim que funciona as nossas projeções diante de Deus. Aleluia. Porque Acabe, ele poderia, ele tinha vinhas. Creio que ali em torno do seu reinado, ele possuía herdades, vinhas. Então, para o que ele queria nessa vinha de Nabote, ele poderia pegar uma das que ele já possuía e fazer aquilo que ele tinha. O que ele estava querendo fazer, uma horta. Então, meus amados, isso é um grande perigo quando nós deixamos de valorizar, de cuidar ou de assim tratar o que Deus já nos deu para olhar daquilo que olhar para aquilo que ainda que Deus não tem para nós, que Deus não nos deu. E nós corremos um sério risco. Por quê? Porque às vezes o que precisa para a gente alcançar aquilo que muitas vezes nós desejamos, não é o que Deus vai dar lá na frente, mas é o que nós já temos. Basta apenas nós cuidarmos, tratarmos com diligência aquilo que já está em nossas mãos, trabalharmos aquilo que Deus já nos deu. Assim como foi Acabe. Acabe tinha terras, o seu reino tinha terras, ele poderia fazer o que ele queria fazer com a vinha de Nabote, fazer uma horta. Muitas vezes, e assim na nossa vida, na minha vida, na sua vida,
Muitas vezes nós não estamos observando aquilo que Deus já nos deu. Nós não estamos trabalhando com aquilo que Deus já nos deu, mas nós queremos mais. Mas nós queremos aquilo que está diante de nós, aquilo que está à nossa frente. Aquilo que, por muitas vezes, até Deus não tem para nós. Então, o tempo, meus amados, é para nós pararmos, analisarmos aquilo que Deus já tem, aquilo que Deus já nos deu, já nos colocou em nossas mãos. Aleluia. E não ficar com desejos excessivos, olhando para a esquerda, para a direita, com um sentimento porque somos filhos de Deus, porque hoje somos cristãos, hoje somos crentes, e temos que estar por cima, e tudo aquilo que a gente deseja temos que ir buscar. Não é dessa forma. Nós temos que ter em nosso coração aquilo que nos é necessário, temos que buscar aquilo que nos é necessário. Mas muitas vezes o nosso pensamento está, de uma certa forma, tratado para passarmos os limites. Aleluia. Então, igreja, nós temos que ter cuidado com os nossos sonhos, com os nossos projetos, porque isso pode desencadear um caminho de morte para nós. Muitas vezes, aquilo que estamos tão desejosos de adquirir pode estar nos afastando de Deus, pode estar nos afastando dos propósitos de Deus. Assim como Acabe, sem perceber o que ele estava querendo fazer, tão somente porque ele se achava que era rei e poderia possuir terras, e acabar fazendo aquilo que não é do agrado do Senhor. Louvado seja Deus. Veja o que aconteceu quando ele recebeu a resposta que Nabote não iria vender. Diz assim: então Acabe foi para casa, aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei herança dos meus pais. Deitou-se da cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Será que por muitas vezes a gente não estamos se enquadrando nessa história aqui? Será que o nosso comportamento não está sendo semelhantemente ao de Acabe? Porque quantas vezes nós recebemos o não de Deus e nós ficamos aborrecidos, e nós não entendemos, e nós achamos que não tinha que ser dessa forma, porque alguém falou que tem que ser, porque o que você pedir. Tanto é que Jesus, na sua palavra, que é onde precisamos realmente entender, por isso que temos que ler e estudar, não apenas ler, porque se a gente só ler sem entender, sem pedir a revelação, sem compreender, a gente muitas vezes vamos estar nos perdendo na própria palavra. Porque Jesus falou: tudo que pedires em oração ao meu Pai, eu farei. Mas vejamos que ele fala lá na frente: para a glória do Pai. Ele só vai fazer, meus amados, aquilo que for para a glória de Deus, não para os nossos deleites, não apenas para o nosso favoritismo. Por isso que muitas vezes nós recebemos os não de Deus, não chega a nós. Porque aquilo não vai glorificar em Deus nada na nossa vida. Ou ao contrário, vai nos afastar dele. Aí nós ficamos aborrecidos, aí nós já vamos desanimar, nós já vamos esmorecer, aí vamos começar a nos afastar. Isso é um grande perigo. Louvado seja Deus. Então temos que ter a percepção, temos que ter o discernimento, a sensibilidade do Senhor, daquilo que é para nós e aquilo que não é. Porque nem tudo é para nós. Nem tudo Deus vai fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. E vejamos que quando a gente entra nesse estágio de desânimo por uma situação, aquilo que ainda não recebemos ou que ficamos entristecidos, nós corremos um sério risco de ouvir conselhos errados e de fazer o que Deus não se agrada. Porque a partir desse momento, quando Acabe ele se entristeceu, não quis se alimentar, a sua esposa, a Jezabel, ela percebeu algo, foi conversar com ele e o perguntou:
porque ele estava daquela forma. E quando ele relatou o que tinha acontecido, ela já planejou uma estratégia para conseguir aquilo que Acabe queria. Falando que ele era rei e ele não poderia agir daquela forma. E quantas vezes na nossa vida Deus está dizendo não para a gente e a gente sabe que é Deus que não está permitindo, mas a gente quer ouvir palavras que venham motivar o nosso ego. Quantas vezes pessoas, Deus está falando não, mas vem um outro ali que quer tirar você da presença de Deus, pessoas que não é Deus que está falando e fala, não, vai que você vai conseguir, faz porque Deus é contigo, sem ser Deus. Mas a nossa tristeza está tão grande de querer algo que a gente acaba não ouvindo mais a voz de Deus, mas ouvindo a voz do inimigo, daquele que vai nos armar laço. E foi isso que Jezabel fez com Acabe. Naquele seu momento ali de tristeza, quando ela prometeu que iria trazer, ele não nem questionou, ele permitiu que se fizesse, ele deu ouvido, ele não fez nada para impedir, porque o seu desejo era possuir algo, era possuir aquilo que seu coração estava pedindo. Porque há um grande perigo quando queremos ter o que Deus não nos deu. É um grande risco querer o que Deus não tem para nós. E assim, Jezabel armou o seu plano diabólico contra aquele homem, contra Nabote, ao ponto de matar para conseguir o que Acabe desejava. Por isso, igreja, nós precisamos ficar atento àquilo que nós queremos, ou o que estamos tão ansiosos e querendo, o que estamos fazendo para adquirir, ou a quem estamos ouvindo, o que estamos planejando, estratégias, quando não vem de Deus. Nós podemos estar caminhando para algo muito perigoso. Por isso, meus amados, amada igreja, essa palavra de hoje que Deus colocou no meu coração é um despertar para que nós venhamos refletir aquilo que estamos pedindo, que estamos buscando. Se realmente é a vontade de Deus, é o que Deus tem para nós, ou apenas é o nosso desejo. E aonde esse desejo vai nos levar, aonde esse desejo está nos levando. Que venhamos ser como Nabote, zelar por aquilo que Deus deu, ainda que seja pequeno, ainda que não seja bonito, mas foi Deus que deu. Acabe queria pegar o que era de Nabote para fazer uma horta, mas Nabote tinha a sua vinha, que ele entendeu que era herança, era dele, era precioso, não tinha preço, tinha valor, porque preço é diferente de valor. Preço você dá, valor ninguém compra. Por isso, o que Deus tem na minha vida e na sua vida, é nisso que a gente tem que trabalhar, é nisso que a gente tem que regozijar, é nisso que a gente tem que desenvolver os nossos sonhos e projetos. E não olhar para o que está fora, não olhar para aquilo que Deus não nos deu. Seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na nossa vizinhança, seja onde for. Aquilo que temos de valor que Deus nos deu, não vamos negociar. Aquilo que Deus tem de valor em nossas vidas, nós não podemos olhar para fora como Acabe fez, e esquecendo que ele já tinha. Não porque ele precisasse, mas apenas porque ele queria. Talvez ostentar-se, mostrar que poderia. E a história termina. Esse relato bíblico termina com a morte de um inocente. Acabe possuiu
a terra. Acabe possuiu o que ele queria, mas se afastou de Deus. Perdeu o que era mais importante, a graça de Deus. O seu final foi trágico. Por isso, igreja, neste dia de hoje, essa palavra que fala ao meu e ao seu coração, devemos nos alimentar, devemos nos firmarmos nela, porque como é o título deste canal, é uma palavra de fé. Amém? Então fique com essa palavra, medite e se alegre no Senhor, se alegre naquilo que Ele já vos deu, porque é a herança dele. Amém? Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo.